Meus irmãos, boa tarde. Nós estamos alegres por nos encontrarmos mais essa vez para estudar a palavra do Senhor. E hoje nós vamos ler aqui, continuar o nosso estudo em Números, analisando o capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 31. Números 15, de 1 a 31. Vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor. Disse o Senhor a respeito a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes oferta queimada, holocausto ou sacrifício em cumprimento de um voto ou oferta voluntária, ou nas vossas festas fixas, apresentardes ao Senhor aroma agradável, como o sacrifício de gado e ovelhas. Então aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor por oferta de manjares, trará a 10ª parte de um efa de flor de farinha, misturada com 4ª parte de um hin de azeite. E de vinho para a libação, prepararás a 4ª parte de um hin para cada cordeiro, além do holocausto ou do sacrifício. Para cada carneiro prepararás uma oferta de manjares, de 2/10 de um efa de flor de farinha, misturada com a 1/3 parte de um hin de azeite, e de vinho para a libação oferecerás a 1/3 parte de um hin ao Senhor, em aroma agradável. Quando preparares no vinho para o holocausto ou sacrifício em cumprimento de um voto, ou sacrifício pacífico ao Senhor, com o novilho trarás uma oferta de manjares de 3/10 de um efa de flor de farinha, misturada com a metade de um hin de azeite, e de vinho para a libação trarás a metade de um hin, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Assim se fará com todos os novilhos, carneiros, cordeiros e bodes, segundo o número que oferecerdes, assim o fareis para cada um. Todos os naturais, assim farão estas coisas, trazendo oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se também morar convosco algum estrangeiro, ou quem quer que estiver entre vós durante as vossas gerações, e trouxer uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. Quanto à congregação, haja apenas um estatuto, tanto para vós outros como para o estrangeiro que morar entre vós, por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Como vós sois, assim será o estrangeiro perante o Senhor. A mesma lei e o mesmo rito haverá para vós outros e para o estrangeiro que mora convosco. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando chegardes à terra em que vos farei entrar, ao comerdes do pão da terra, apresentareis oferta ao Senhor. Das primícias da vossa farinha grossa, apresentareis um bolo como oferta da eira, assim o apresentareis. Das primícias da vossa farinha grossa, apresentareis ao Senhor oferta nas vossas gerações. Quando errardes, e não cumprirdes todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés, assim tudo quanto o Senhor vos tem mandado por Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou, e daí em diante nas vossas gerações, será que quando se fizer alguma coisa por ignorância e for encoberta aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto de aroma agradável ao Senhor, com a sua oferta de manjares e libação, segundo o rito, e um bode para a oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhes será perdoado, porquanto foi erro, e trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua oferta pelo pecado perante o Senhor por causa do seu erro. Será, pois, perdoado toda a congregação dos filhos de Israel, e mais ao estrangeiro que habita no meio deles, pois no erro foi envolvido todo o povo. Se alguma pessoa pecar por ignorância, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou, quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles habita, tereis a mesma lei para aquele que isso fizer por ignorância. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer seja dos estrangeiros, injuria ao Senhor. Tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa e a sua iniquidade será
sobre ela. Meus irmãos, as ofertas, como que apresentadas aqui no texto que nós acabamos de ver, elas têm uma única finalidade de nos aproximar do Senhor. Elas eram os meios pelos quais, através dos quais, o povo de Israel, o povo de Deus, naquele momento, mantinha ou estabelecia as suas relações, o seu relacionamento com Deus, né? Deus dava essas instruções bem cuidadosas, né? Ofertas de expiação eram as primeiras, eram as ofertas pelo pecado ou pela culpa, né? Também haviam outras, as ofertas de holocaustos, de manjares, né, que expressavam a devoção. Era algo muito parecido com a nossa forma de cultuar hoje. Quando nós chegamos à igreja, né, nós entramos à casa do Senhor, o primeiro ato do culto é reconhecer que Ele está presente. Aí nós cantamos um hino de adoração, nós lemos um salmo de adoração e em seguida nós nos buscamos o perdão dos pecados, né? Seria, no caso do texto que nós lemos, as ofertas de que trata aqui, ofertas de expiação. Ou seja, nós nos reconhecemos pecadores diante de Deus, pedimos a Deus que nos perdoe o pecado, que nos perdoe da culpa, do erro que cometemos, e em seguida o adoramos, o louvamos, né? O bendizemos através, e esse é o papel dos holocaustos, né? Das demais ofertas de libação, dos holocaustos que o texto trata, né? Então, toda essa questão disposta com relação às ofertas está relacionada a isso. A forma de Israel adorar a Deus e se relacionar com Ele. Olhar para Deus e reconhecer a sua condição pecadora, né? De carente da misericórdia e da graça de Deus. Então oferecem primeiro esta oferta pelo perdão dos pecados. Em seguida, oferecem uma segunda oferta de adoração, né? Então, isso também para nos fazer compreender que o nosso culto ele é uma oferta ao Senhor. Quando nós vimos a igreja, nos sentimos abençoados, sentimos a glória de Deus, é porque a nossa oferta foi aceita pelo Senhor. Por isso que tudo quanto nós fazemos, nós devemos fazer conforme as nossas forças. Devemos fazer sempre como sendo melhor para o Senhor. Não pode ser um peso, não pode ser pura e simplesmente uma obrigação, algo que nós fazemos sem nenhuma vontade, sem nenhum desejo, algo que não agrada ao nosso coração. Nós estamos ofertando para Deus. A oração que nós fazemos, o serviço que nós prestamos, o louvor que nós cantamos, cada ato do nosso culto é uma oferta a Deus, né? E quando Deus se agrada dessa oferta, Ele derrama a sua glória sobre a igreja e nós nos sentimos felizes, porque a glória de Deus nos fez nos sentir bem, porque aquele hino que nós cantamos foi agradável ao Senhor, porque aquela oração que nós fizemos, ainda que com muita simplicidade nas nossas palavras, nos nossos gestos e tudo mais, mas foram sinceras, foram verdadeiras. E o fato de terem sido verdadeiras e sinceras fez com que Deus delas se agradasse, né? Então, meus irmãos, tudo no nosso culto é uma oferta ao Senhor. O nosso serviço é uma oferta ao Senhor. Por isso, o salmista vai dizer, né, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Mas, sobretudo, eu gosto sempre de enfatizar esse versículo, servi ao Senhor com alegria. Que não nos falte alegria em servir ao Senhor. Um outro aspecto que eu gostaria de tratar aqui com os irmãos, né, a partir do versículo 22, Deus vai falar com Moisés
sobre os sacrifícios pelos pecados por ignorância. O que é ignorância? Geralmente nós fazemos um mau uso dessa palavra, né? Nós, quando encontramos uma pessoa grosseira, mal educada, nós dizemos uma pessoa ignorante. Até tem uma razão de ser, mas ignorante aqui, ou pecado por ignorância aqui, tem o significado, né, daquele que ignora, daquele que não conhece, daquele que não entende. Então, por que Deus prevê aqui, a partir do versículo 22, os sacrifícios pelos pecados por ignorância? Imagina que alguém tenha feito alguma coisa de errado por ignorar o certo. O que Deus está querendo dizer? Deus olha para o nosso coração, para as nossas intenções, muito mais do que ele se preocupa com o gesto em si. O gesto para Deus tem menos importância do que a intenção do coração. Então eu posso errar, eu posso fazer ou ter feito algo de errado, intencionando fazer o que era certo. Né? Então Deus não vai punir alguém por ter feito alguma coisa de errado quando ele intencionava fazer o que era certo. Todos nós conhecemos uma história, né? Conhecemos ou vivemos em algum momento da vida alguma experiência assim. Nós fizemos uma coisa errada intencionando fazer a coisa certa. Então Deus, que sonda e conhece os corações, conhece a intenção do coração, ele vai olhar para essa intenção muito mais do que para o nosso gesto, do que o nosso ato. E aí ele vai nos perdoar, porque ele conhece a sinceridade que está presente no nosso coração. Né? Então, esses aspectos eu gostaria de partilhar com os irmãos nessa tarde. Né? Os irmãos entendam, né, que o nosso culto é um grande sacrifício que nós oferecemos a Deus. Não um sacrifício no sentido de ser algo difícil de se fazer, algo que nos custe, algo que seja pesado, até porque Deus não quer nenhum sacrifício nesse sentido. Nada que seja feito sem prazer, sem alegria. Aí eu volto lá no Salmo: servir ao Senhor com alegria. Então o desejo do coração de Deus é que tudo para Ele seja feito sempre com alegria. Que nós tenhamos prazer em tudo o que fizermos para Deus. É disso que ele se agrada. E se esmere, se preocupe em fazer o certo, se preocupe em fazer o melhor sempre. Mas não se desespere, porque na verdade Deus olha muito mais para as nossas intenções, para a intenção do nosso coração, do que para os nossos gestos e para os nossos atos. Talvez o que você tenha intencionado não tenha dado certo, não tenha sido tão bom assim. Nós nos exigimos muito, muitas vezes. Às vezes até nós nos comparamos e temos no outro o padrão de perfeição. E quando o nosso não fica tão bom quanto o do outro, nós achamos que não está bom. Às vezes até nós criamos toda uma condição para fazer a coisa da maneira certa, mas aquilo não acontece do jeito que nós gostaríamos. Mas Deus sabe mais do que o resultado final, mais do que o produto. Deus avalia a intenção do nosso coração. Né? É muito mais do que ficar perfeito sob a ótica humana. É o coração ter desejado fazer o melhor. É isso que agrada a Deus. Vivamos então para agradar a Deus e não aos homens. Vivamos para fazer o melhor. Mas se o nosso melhor, ele nunca vai ser perfeito. Mas que ele pelo menos expresse sinceridade e verdade do nosso coração. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua presença entre nós. Nós te agradecemos pelo privilégio de poder abrir a tua palavra e nela meditar. De por intermédio dela, ó Deus, podemos falar contigo. Te rogamos, ó Deus, que tu nos abençoe. E agora, Deus, te pedimos, nesses tempos, ó Deus, de pandemia, em que essa enfermidade tão grave, ó Deus, tem feito tão mal a tantos servos e servas tuas, Senhor.
Nós queremos te pedir, Santo Deus, pelas misericórdias de Jesus, que tu, Santo Deus, cure os nossos enfermos. Que tu, Senhor Deus, visite cada irmão e cada irmã que está sofrendo, Santo Deus, com este e com tantos outros males deste mundo. Ó Deus, sê conosco, sê por nós e tem misericórdia, Senhor, da nossa vida. Também, Santo Deus, por aqueles que hoje estão chorando a perda dos seus queridos. Que tu envies o teu Espírito Santo a confortar e a consolar esses corações, dando a eles, ó Deus, a paz que o coração requer e que só o teu Espírito Santo pode dar, enquanto autoridade que nos consola. Abençoa-nos, ó Deus, agora e dá-nos a tua paz. Atende a nossa oração, é o que nós te pedimos em o nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. Rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro